vontade, o desejo sincero de vos servir, servindo ao próximo com interesse, dedicação e sinceridade. O progresso move as rodas do mundo, levando o homem a uma modernidade extraordinária, haja vista o conforto e a rapidez nas mais diferentes situações. Mas o ser permanece fechado em si mesmo. Senhor, contrariando absurdamente as sagradas leis da fraternidade e da solidariedade, vós ditadas. Fechando em seus interesses, fecha para o outro a relação amiga, e sem boa vontade, sem companheirismo, sem doar de si mesmo, lesa sua natureza divina, enveredando pelos atalhos sombrios do egoísmo e do personalismo. A humanidade vibra em faixas de infortúnio e dor, porque os habitantes do planeta ainda não seguem com empenho um programa de renovação que tenha a boa vontade como virtude a ser conquistada. A boa vontade entrelaça os homens na doce energia da convivência afetuosa, desejando o cumprimento da sublime orientação da vossa mente iluminada. Fazei ao outro o que querereis que este vos fizesse. Referência de amor, ordenação de luz para que os homens se entendam e se organizem nos momentos de aflição e até mesmo de alegria, a fim de que outros tenham vida e vida sem a discrepância daquele que revoltado vive isolado, afastado da vossa bondade. Mensagem de esperança e renovação de que a multidão tanto necessita. Boa vontade, Jesus Cristo. Boa vontade é força de luz na vibração da caridade. Obrigado. Boa noite, pessoal que chegou aí agora, na hora da oração. Boa noite, boa noite. Vamos fazer hoje o módulo 2, tema 2, transes. Vamos começar. Alguém que está com a apostila gostaria de fazer a leitura para nós? Quer que faça? Não tem outra opção, né? Brincadeira. Brincadeira, pode ler, nosso leitor oficial. Vou fazer entrevista para locutor. É. Programa 1, módulo 2, tema 2, transes. Todas as manifestações do psiquismo humano, boas ou mais, fazem ressonância na mente do ser encarnado ou desencarnado. As ocorrências mediúnicas não poderiam ser diferentes, considerando-se a afirmação do espírito André Luiz de que a mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Emmanuel, por sua vez, lembra que todos nós somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes. Se o nosso pensamento foi na direção da vida superior ou às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitiva ou torturada. Espera aí um pouquinho. Vamos devagarzinho aqui, que aqui tem informações importantes, hein? Somos médios dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos às energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior. Ou as forças então, ou a gente se associa às energias edificantes, se o nosso pensamento tem afinidade, ou a gente se associa às forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Então, a nossa mente é livre, né? E a nossa mente vai se associar às energias das quais ela mantém preferência. Só lembrando que a mente é a base de todos os fenômenos mediúnicos. E tem mais uma informação aí.
a energia mediúnica é a mesma energia da sexualidade. Pasmem, é isso mesmo. Medo, hein? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que se temos uma mente torturada, primitiva, escravizada, isso é o mesmo que dizer que a nossa mediunidade vai seguir o mesmo fluxo. Correto? Como que nós vamos ter equilíbrio mediúnico se não temos equilíbrio mental? Fica aí essa questão. Continue, por favor, Jorge. A mente escravizada que você diz é se o ser tiver como obsessor, uma coisa desse tipo assim. Sobre influência. Não necessariamente, né? Lógico que uma mente negativa, pessimista e primitiva e torturada, obviamente vai estar obsidiada, né? Uma coisa atrai a outra. Mas eu não estou falando da obsessão em si, estou falando do antes dela. Porque o que desencadeia a obsessão é a mente desequilibrada, né? Então é isso. Pode continuar, por favor. A partir dessa perspectiva, compreende-se que, independentemente do plano de vida no qual o indivíduo humano se encontre e do nível de conhecimento moral e intelectual que possua cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Resulta daí de forma indiscutível que cada médium com a sua mente, cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. Conforme os raios que arremessamos erguesse-nos ao do domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada qual segundo as suas obras. Só um momentinho. Cada criatura com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Então é interessante a gente fazer a seguinte observação: a gente vive com sentimentos que nos caracterizam a vida íntima, emitimos raios específicos e vivemos na onda espiritual que nós nos identificamos. Então é interessante perceber aqui, gente, o seguinte, que nós não vamos viver nas ondas espirituais dos outros, se nós não nos identificamos com isso. Nós vamos viver nas ondas espirituais que me dizem respeito, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque isso é muito importante para nós, porque a gente se preocupa muito com os outros, né? E se os outros me fazem mal, eu não vou viver neste mal que o outro me faz, a não ser que eu me identifique e seja igual a ele. Se eu não sou igual a ele, eu vou viver na onda espiritual com que eu me caracterizo e com que eu me identifico. Ou seja, o mal que os outros nos fazem não nos afeta, se nós não permitirmos. Eu gosto sempre de fazer essa observação, porque nós nos afetamos muito com as coisas que os outros nos fazem. E isso nos tira do equilíbrio, sendo que não tem que tirar, porque o que o outro nos faz é problema do outro. Não nos afeta. O que me afeta é o que eu faço. Então, olha bem isso aqui. Cada criatura com seus sentimentos
que lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Então, cada um vive a realidade que constrói. Eu não vivo a realidade dos outros. Então, o que os outros fazem é problema dos outros, não tem nada a ver comigo. A não ser que eu sintonize com isso. Se eu não me sintonizar, não tem nada a ver com isso. Não é problema meu, cada qual que sou cada qual. Tá? Então, a minha felicidade ou a minha desdita é responsabilidade minha. Lembremos disso. Cada médium com sua mente, ele continua aqui. Cada médium com a sua mente. Cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. Conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que as nossas almas se afeiçoam. Então, conforme os raios que eu emito, vai se erguer o domicílio espiritual aonde eu vou viver. Isso, em boa síntese, equivale ainda a repetir com Jesus, a cada qual segundo as suas obras. E ainda aquela frase clássica que está no livro Nos Domínios da Mediunidade, cada um recebe de acordo com o que dá. Ok? É isso aqui que ele está falando. Cada um recebe de acordo com o que dá. É isso aqui, mesma coisa. Então, continua aí. Eu vou continuando, tá, gente? Pessoal novo aí que chegou, quem tiver alguma dúvida pode interromper, porque eu vou continuando falando. Eu sou boca de balde, matraca, eu vou falando. Eu e Jorge vou falando sem fim. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem interromper, tá? Continua aí, Jorge, por favor. Isso que você acabou de falar aí, sobre a importância que a gente dá a essa situação externa a nós, Sim. É isso aqui, personalizando observações e interpretações, ou seja, a interpretação que nós damos a cada situação que vem a nós, vamos dizer assim. A gente interpreta o que a gente tem condição, né? Uma crítica, eu interpretar aquilo como uma coisa, né, terrível, para me deprimir, ou então falar, não, sim, besteira, deixa pra lá e você nem se abala com aquilo. Exatamente, exatamente isso. Então esse observações, interpretações, é uma maneira de dizer. É até um estágio isso, né? Você vigiar e gerir da forma correta, da forma que tem que ser feito, não é isso? Mais ou menos? Ele está falando aqui que cada mente com seus raios, ela vai personalizar observações e interpretações de acordo com o seu mundo. Isso que ele está querendo dizer aqui. Individual. Isto. No médio. Tá. E aí, com esse mundo que você interpreta, você vai erguer a sua realidade espiritual. E material, consequentemente, né? É isso aí. Assim, para que ocorra boa prática mediúnica, o indivíduo precisa ter a noção de como funciona a sua mente, de qual é o seu potencial mental. Para que o espírito possa comunicar-se, é preciso que haja relações fluídicas entre ele e o médium, que nem sempre se estabelecem instantaneamente. Só à medida que a faculdade se desenvolve é que o médium adquire pouco a pouco a aptidão necessária para propor-se em comunicação com o espírito que se apresente. Pode acontecer, portanto, que aquele com quem o médium deseja comunicar-se não esteja em condições propícias a fazê-lo, embora se ache presente. Como também pode suceder que não tenha possibilidade nem permissão para atender ao pedido que lhe é feito. Exatamente. Às vezes a gente fica querendo comunicação de alguém, né? De algum parente. E a gente não consegue perceber, sentir, ver nada. E ele tá ali do lado. Por causa das diferenças fluídicas que vêm das diferenças de afinidades. As diferenças fluídicas são diferenças de níveis espirituais, vamos dizer assim, que vem de afinidades, vem de nível evolutivo, tá bom? Continue aí, por favor. Como no nosso
Nosso Lar, né? Que o André Luiz visita a casa dele, só quem percebe a presença dele é a empregada que inclusive era médium, né? Via, né? Exatamente. Isso é muito comum, né? Nas obras espíritas tem muito isso. Os anjos da guarda, os mentores, eles estão ali para ajudar as pessoas e as pessoas não sentem, não percebem. Pior, no desdobramento do sono físico, elas saem em espírito e ainda não percebem. Que é pior. Que aí mostra que o negócio tá feio mesmo. É igual aquela do que o André Luiz saiu, né? Acho que o André Luiz, mas não sei qual outro, os irmãos superiores do lado, eles não viram. Não viu, ele não vê, ele não. Então acontece muito isso. Olha só. Tem espíritos inferiores que não enxergam os superiores. Então, eles estão desencarnados, eles estão a nível perispiritual, ou seja, o corpo morreu, tá só o perispírito. Mas eles não veem, não enxergam os espíritos evoluídos. Eles só enxergam a gente e eles. Então acontece a mesma coisa como nós no corpo. Olha bem, que situação. A gente desencarnar nessa situação é lastimável. Então, para que haja uma comunicação mediúnica, tem que haver afinidades fluídicas, tá? Afinidades fluídicas. Então tá, vamos lá. Conceito de transe. A palavra transe, do latim transitus, significa ir além, trespassar, ultrapassar. É genericamente entendida como qualquer alteração do estado da consciência. Segundo o pesquisador Jaime Servinho, no seu livro Além do Inconsciente, transe pode ser considerado, aspas, um estado especial entre a vigília e o sono. De alguma sorte abre as portas da subconsciência. Graus do transe. O transe mediúnico ou não pode apresentar dois estados extremos, superficial ou consciente, profundo, consciente ou sonambúlico. Entretanto, entre um e outro estado, há inúmeras gradações que caracterizam o transe parcial ou semi-inconsciente. No transe superficial, não há amnésia lacunar. O paciente se recorda de tudo e pode, inclusive, pôr em dúvida o fato de ter permanecido em transe. O transe profundo ou sonambulismo é caracterizado pela extrema sugestibilidade e amnésia lacunar. A amnésia lacunar é o esquecimento de acontecimentos vividos ou presenciados durante o transe. Leon Denis esclarece que, durante o transe profundo, ocorre uma espécie de sono magnético, que permite ao corpo fluídico exteriorizar-se, desprender-se do corpo carnal, e a alma torna a viver por um instante sua vida livre e independente. A separação, todavia, nunca é completa. A separação absoluta seria a morte. Um laço invisível continua a prender a alma ao seu invólucro terrestre, semelhante ao fio telefônico que assegura a transmissão entre dois pontos. Esse laço fluídico permite à alma desprendida transmitir suas impressões pelos órgãos do corpo adormecido. No transe, o médium fala, move-se, escreve automaticamente. Desses atos, porém, nenhuma lembrança conserva ao despertar. Só um minutinho, por favor. Gente, transe é o estado que acontece na mediunidade, tá? Então, mediunidade, comunicação mediúnica, acontece através do transe, tá? O que gera, às vezes, dificuldade e conflito? Porque a maioria é transe superficial. Então, é consciente, a pessoa acha que nem tá em transe. Então, às vezes, a pessoa acha que não tá em transe por estar consciente, por estar percebendo tudo, ouvindo tudo. E ela acha que não tá em transe, mas está. É o transe superficial. Desde que haja manifestação mediúnica, tem que haver transe, tá? Então, também tem um livro que fala muito bem sobre isso, é o livro Transimediunidade, de Palhano. Ele é maravilhoso, indico. Todo médium tem que ler esse livro. Então, o transe é um estado alterado de consciência,
tá? Tem outras formas de transe no seu mediúnico, né? Tem a hipnose, tem o transe por química, né? Não é produtos químicos que fala, mas enfim, tem o transe por via química, tem o hipnótico e tem o transe natural. Tem pessoas que naturalmente também fazem transe. Nós temos momentos, aquele momento sono, não sono, é um momento de transe. Quando você acorda, você ainda está meio sonolento, você também está em transe, um transe superficial, semiconsciente. Enfim, o mais comum dentro da reunião mediúnica é o superficial e o semiconsciente. São os mais comuns. O transe inconsciente, ele é incomum, tá? Ele já fez parte da história da mediunidade há muito tempo, ainda é muito característica de algumas religiões, como a Umbanda, por exemplo, mas ele não é recomendado, né? Pela perda da capacidade do médium, né? É como se o médium se deixasse à mercê dos espíritos, não é esse o objetivo. Tá, gente? Então, o mais comum dentro da reunião mediúnica espírita kardecista é o transe superficial e semiconsciente, que o médium tem o controle, o médium tem o domínio, o autodomínio, né? Ah, pode acontecer que um médium iniciante não tenha domínio? Pode, é muito comum. É muito comum o médium achar que não tem domínio e ele passar a ter a dar comunicações mediúnicas em qualquer hora, de qualquer jeito. Isso é comum quando o médium não tem esclarecimento, tá? E aqui ele fala, Leon Denis fala traz uma parte do livro que ele fala do transe profundo, aonde a pessoa fica inconsciente, né? Que não é o ideal, tá? Que é o mesmo que o transe sonambúlico, é o mesmo que transe inconsciente. Aquele que a gente leu, estudou em Domínios da Mediunidade, psicofonia sonambúlica, né? Que não é mais comum dentro da casa espírita, tá, gente? Isso não acontece mais na casa espírita por ser perigoso, né? Então, o médium, ele tem que ter muito autodomínio, o que é raro também, né? E como o médium não tem esse autodomínio, acaba ficando muito à mercê dos espíritos, que também não é o ideal. Então, o ideal é que o transe seja superficial ou parcial, que é o consciente ou semiconsciente. Os dois, o médium tem controle. Então, é muito comum nas nossas reuniões mediúnicas a gente vermos médios conscientes ou semiconscientes, que é o transe superficial ou parcial. Ok? Como que acontece o transe? Ele não fala aqui, eu acho. O transe acontece através do processo de concentração. Então, para que haja transe, tem que haver concentração. É por isso que a gente inicia com preces, músicas. Por quê? Porque para que haja transe, tem que haver concentração. Senão, não há o transe, tá? E para que se mantenha o transe, também tem que haver concentração. É por isso que dentro de uma reunião mediúnica tem que haver concentração, tá bom? É por isso que a gente fala, vou repetir pela milésima vez, sobre o processo de meditação. Botei lá no grupo sobre meditação para iniciantes. Por quê? Porque a meditação é um exercício, é um treino para que a gente se concentre e aprenda a manter a concentração. Por quê? Dentro da reunião mediúnica você vai precisar disso. Você vai precisar disso. Porque você tá lá, ó. Você tá lá, você deu passividade de um espírito sofredor na reunião de desobsessão, por exemplo, a mais comum das reuniões hoje. Você deu passividade de um espírito sofredor, ele deu comunicação, tá? Isso é rapidinho, né? Até porque a nossa casa tem muitos atendimentos, então isso costuma ser rápido.
Aí você deu passividade, o espírito se comunicou, ele foi embora, foi ser atendido pelos espíritos, ok. Você ficou lá, tranquila, você tem que se concentrar, orar, a sua mente vai para onde? Vai para casa, vai para o trabalho, vai para o cachorro, para o papagaio, para o periquito e sai da reunião. Então, é desafiador para o médium manter a concentração dentro da reunião mediúnica. Por quê? Porque hoje a gente tem uma mente acelerada, uma mente que voa o tempo inteiro, uma mente que desconcentra. E isso vai acontecer dentro da reunião mediúnica, porque não é porque a gente está dentro da reunião mediúnica que os espíritos vão fazer por nós. Não, não vão. Nós que temos que fazer. E aí nós temos que manter a concentração dentro da reunião mediúnica, tá? Eu tô falando isso porque é o que acontece com a maioria dos médiuns. Qual a maior dificuldade do médium? Manter a concentração em preces e oração no objetivo da reunião mediúnica. Essa é a maior dificuldade do médium dentro da reunião mediúnica. Tá bom? Então é difícil manter o transe se você tem essa mente acelerada que voa o tempo inteiro. É difícil, tá bom? Vamos lá, vamos continuar aí. A duração do transe, vai, Jorge. Só tirar uma dúvida aqui. Na passividade, o médium continua consciente, mesmo dando passividade a um espírito? Sim, inclusive médios que desdobram. Tem médios que desdobram na reunião mediúnica, vai no resgate de espíritos sofredores e está totalmente consciente. E a psicofonia dele é consciente? Então, tem dois tipos de psicofonia. Nós estudamos a psicofonia sonambúlica, que é a psicofonia inconsciente. Você lembra nos domínios da mediunidade? Essa não é comum, essa é incomum. A maioria das psicofonias da reunião mediúnica é a consciente. Ela passa por seu córtex cerebral, ou seja, o que significa isso? Passou pelo seu cérebro, córtex cerebral, glândula pineal, aquela coisa toda, você está consciente de tudo, você está vendo os pensamentos. Você vê um pensamento que não é condizente com o que é desrespeitoso, porque realmente, geralmente, espírito obsessor, ele quer xingar, ele quer fazer bagunça. E aí, o que você faz? Você trava, você não deixa isso acontecer. Você filtra, você trava, você modifica as palavras, isso é consciência. Você vai fazer isso na reunião mediúnica, entendeu? Essa é a maioria das comunicações que acontece. Ok? Até porque se você também deixar o espírito fazer bagunça, né? Também, né? Que tipo assim, o espírito chegar e tomar de conta da reunião, fazer bagunça, xingar, é um pouco de descontrole do próprio médium, né? Sim. Tem que manter esse controle durante a reunião, né? Isso, esse é o ideal. Porque a maioria vem xingar, às vezes agredir. Eu mesma já participei de reuniões mediúnicas que eu vi a pessoa sair do lugar onde ela estava para agredir a outra que estava lá. Nossa, não pode não. É muito complicado. Não pode não. Eu também já vi cada cor do arco da velha, minha filha. Uhum. O pior, esses aí... Isso, esses aí são... Esses aí... Isso não pode, você falou realmente, tem toda razão. Mas esses aí são até melhor. Pior aqueles médiums. Você está dentro da reunião de desobsessão. Um médium recebe um espírito que ele fala que é trabalhador, que é mentor no caso. Ele recebe, levanta da cadeira, vai lá divertir outro médium que está trabalhando. É outra coisa que não pode, isso acontece. Isso acontece. Quer dizer, ou seja, na reunião mediúnica acontece coisa, porque da onde tem o ser humano, acontecem coisas, né, que a gente pode imaginar aí, das mais de arrepiar o cabelo. Acontece de tudo, tá? Do mesmo jeito que acontece em todos os lugares, acontece dentro da reunião mediúnica. Normal. Tá? É por isso que hoje, só pra vocês terem uma ideia. Hoje a FEJOG tem reunião. Terça, falando da FEJOG, né? Tem outras casas aí, já participei de outras casas. A FEJOG tem reunião terça mediúnica, quarta mediúnica, quinta mediúnica, sábado mediúnica. 4 reuniões mediúnicas a FEJOG tem. E aí agora, há mais ou menos um ano, a FEJOG tem 15 anos, se eu não me engano. 14 ou 15 anos, que eu já não me lembro mais.
Há 1 ano, o seu Geraldo estipulou estudos em todas as reuniões, meia hora antes de começar a reunião. Por quê? Porque dentro da reunião mediúnica acontecem coisas que não poderiam acontecer, que o médium não poderia fazer. Mas por que acontece? Médium sem conhecimento. E aí acontecem coisas de arrepiar os cabelos. Aí, de tanto acontecer essas coisas, o que o seu Geraldo fez? Botou estudo em todas as reuniões mediúnicas. Porque médium sem entendimento, sem conhecimento, vai pagar mico. Vai pagar mico. Paga mesmo, gente. Mico, gorila, King Kong, até dinossauro paga. Eu tenho que fazer piada, gente, porque é tipo assim, rindo pra não chorar. Porque eu já vi cada coisa. E eu tenho certeza que todo mundo que trabalha também em reunião mediúnica, já viu, igual a Cláudia falou, e o espírito levanta da cadeira. Gente, não pode fazer isso. Pode. O obsessor não pode. Na verdade, ninguém pode. Só quem pode é o coordenador da sala. A sala mediúnica, ela tem regras. Ela tem que ter um equilíbrio. E aí tem médium que acha que ele é o médium dono da sala, espírito evoluído, Bezerra de Menezes, e ele acha que tem que sair corrigindo todo mundo. Bezerra de Menezes não vai fazer isso, gente. Bezerra de Menezes vai respeitar as regras da sala, da casa, do centro, né? Só que tem gente que acha que é porque recebeu o Bezerra de Menezes, pode levantar, falar com todo mundo, chamar a atenção dos outros. Já vi isso, já participei disso e já tomei pito de médium assim. Então, acontecem muitos equívocos porque a gente não tem conhecimento. Aí, seu Geraldo foi lá, estipulou estudo para tudo quanto é lado, para o médium aprender o que ele pode, o que ele não pode na reunião mediúnica. Porque, apesar de, às vezes, a gente achar que é óbvio, para muitas pessoas não é óbvio. Que o óbvio também é de acordo com cada nível de entendimento, tá bom? Eu achava que o óbvio era óbvio para todo mundo. Não é. O meu óbvio é diferente de um óbvio de um médium iniciante que está chegando na casa. E é diferente o óbvio dele. Ele acha que o óbvio é ele da manifestação, do jeito que ele quer, a hora que ele quer, fazer o que ele quer. Não é assim, tá bom? Então é mais ou menos por aí. Vamos lá. A duração do transe. A duração do transe varia conforme as circunstâncias e as condições físicas e psíquicas das pessoas. Pode ser fugaz e imperceptível para as circunstantes. O súbito mergulho no inconsciente, ou prolongado com visíveis alterações do estado psíquico. André Luiz, ao citar o assistente Aulus na obra Os Domínios da Mediunidade, informa que todos os seres vivos respiram na onda do psiquismo, dinâmico que lhe é peculiar, dentro das dimensões que lhe são características ou na frequência que lhe é própria. Contudo, como o médium é, acima de tudo, um intérprete das ideias dos espíritos comunicantes, o orientador espiritual esclarece que, examinando os valores anímicos como faculdade de comunicação entre os espíritos, qualquer que seja o plano que se encontre, não podemos perder de vista o mundo mental do agente e do recipiente. Porquanto, em qualquer posição mediúnica, a inteligência receptiva está sujeita às possibilidades e à coloração dos pensamentos em que vive, e a inteligência emissora já é submetida aos limites e às interpretações dos pensamentos que é capaz de produzir. Sendo assim, o estudo do transe não pode considerar a ação anímica do médium, de ocorrência usual, mesmo no transe sonambúlicos ou profundo. Daí constar no livro dos médiuns que os bons médiuns são os considerados como bom intérprete, condição que lhes permite sejam procurados com maior frequência pelos espíritos esclarecidos. Procuram um intérprete que mais simpatize com eles, que exprima com mais exatidão os seus pensamentos. Só um minutinho, por favor. Gente, as drogas, o álcool, tudo isso proporciona um estado alterado de consciência, tá bom? E é por isso que usuários de maconha, por exemplo, com uso contínuo, usuários de cocaína, passam a narrar questões relacionadas a visões.
porque eles, de alguma forma, eles estão, vamos dizer assim, proporcionando esse contato através da droga, porque a droga é um tipo de transe, né? Um tipo de estado alterado de consciência. Eu tava vendo uma vez um documentário no YouTube, tinha um médico falando que o ser humano sempre buscou estados alterados de consciência. E aí eu achei interessante isso, né? E isso é uma questão filosófica a se questionar. Por quê, de quê, para quê, né? Por que que o homem sempre precisou disso? E a gente vê isso ainda muito forte na nossa cultura. O ser humano sempre busca uma forma de sair da consciência. E o transe é uma das formas, né? Ok? E aí, É por gente... isso que eu acho que essa questão Kelly, acho que essa questão do álcool, das drogas, é por isso que é muito complicado, às vezes, você ver um médium fazer uso de, vamos dizer, de bebida alcoólica, por exemplo. Aham. Como ele já tem aquela facilidade de dar passividade, né? E aí ele utiliza bebidas alcoólicas, por exemplo, é como se ele estivesse dando permissão para qualquer um vir, Sim. né? Vamos dizer assim. Sim. Seres que estão naquela faixa vibratória ali, em qualquer lugar, né? Uhum. Eu já vi, por exemplo, acontecer isso. De um médico ter bebido e da passividade. Assim, por exemplo, num local, numa festa, por exemplo. Foi uma situação constrangedoríssima para a pessoa. Aham. Eu acho que é por isso que a gente tem que vigiar isso. Sim. Tudo que tiver em desequilíbrio é prejudicial para o médium. Como eu falei da questão sexual, né? O sexo, vamos dizer assim, o mau uso do sexo, que na verdade a energia sexual é a mesma da mediunidade, vai ter um prejuízo para a mediunidade. Então, na verdade, tudo que o médium fizer em desequilíbrio vai resultar na questão mediúnica. Se ele for médium, pior ainda, né? Porque aí ele vai se associar intimamente a entidades daquele teor ali. E aí vão vampirizá-lo com muita mais intensidade do que uma pessoa não médium, né? E aí, gente, o transe, ele é muito variável, tá? Então, ele pode ser facilitado com a prática, com treino, tá? Como tudo, né? Como tudo. Mas, diferente da mediunidade, se você não é médium, o treino não vai fazer você virar médium, porque a mediunidade é uma característica física, depende de uma constituição fisiológica. O transe não, o transe ele é treino. Então, quanto mais você se dedica, se entrega, se concentra, faz treinos de meditação, mais suscetível você fica para o transe. Mas se você não tiver mediunidade, isso não vai acontecer. Agora, se você é um médium e facilita os processos de melhora de transe, isso vai ajudar muito a mediunidade. Por quê? Porque o transe é um estado psicológico, é um estado mental, é um estado de diferenças de consciência e você tem como trabalhar para melhorar isso, tá? Por exemplo, na hipnose. A hipnose também acontece o transe. Então eu vejo que a hipnose, a pessoa entra no estado hipnótico a partir de um transe, a depender da sua condição mental, no sentido de entrega ou não. Então, quando a pessoa é muito descrente, muito resistente, muito irredutível, é muito difícil o transe acontecer. Então, eu costumo dizer para as pessoas que querem se submeter à hipnose, porque eu trabalho com hipnose, né? Para
que elas facilitem a hipnose, elas têm que se entregar. Senão o transe hipnótico não acontece. E isso acontece também na reunião mediúnica, gente. Pensa bem, eu estou na reunião mediúnica. Eu sou médium. Eu quero trabalhar. Para que haja o transe, eu preciso confiar em Deus. Eu preciso confiar em Deus, eu preciso confiar no grupo, eu preciso confiar na casa e eu preciso confiar no trabalho. Senão eu não vou fazer o transe. Então isso acontece em qualquer lugar, qualquer tipo de transe. Eu preciso confiar, eu preciso me entregar. Isso é um estado mental. Eu preciso estar num estado mental X para que aconteça o transe, senão ele não acontece. Então, se eu for para uma reunião mediúnica, pensando na minha casa, no filho, no problema, na conta que eu tenho para pagar, não acontece o transe. Do mesmo jeito na hipnose. Eu tô lá, eu quero ser hipnotizada. Não vai acontecer se você não permitir. Então, esse negócio que existe aí na internet, eu hipnotizo qualquer um. Isso não é verdade, não. A pessoa que entra naquele estado hipnótico ali, ela se entregou. Ela aceitou. Ela permitiu. Tem que haver uma permissão. Então, uma palestra de Anete Guimarães no YouTube falando sobre hipnose. Maravilhosa, tá? Maravilhosa. Assistam. É uma das últimas palestras dela. Tá no canal dela do YouTube, Anete Guimarães. Vale a pena. Na verdade, qualquer palestra da Anete Guimarães, você clicar lá, já está no lucro. Então, o transe para acontecer precisa de uma condição mental da nossa parte. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto mais você favorecer a sua mente, mais suscetível você vai estar para o processo de transe. Tá? É isso que acontece. Então, vocês imaginam, para que eu dê passividade para um espírito A, B ou C, eu tenho que permitir também, gente. Por que eu tô falando isso? Porque tem muito médium que acha que não tem condição de receber espírito mentor e não deixa. E não dá passividade de mentor, só dá passividade de espírito obsessor. Como também tem o contrário. Médios que se acham estrelinha, a última bolacha do pacote, só dão passividade de mentores e não dão passividade de espírito obsessor. Gente, quem precisa de ajuda é o obsessor. O mentor não precisa da gente. Então, a gente tem que achar um equilíbrio aí. Cada qual do seu tipo de reunião. Tá? Então, vamos lá. Tipos de transe. Continua aí, por favor. Para fins desse estudo, vamos classificá-lo em 3 tipos. Transe patológico, transe espontâneo natural, transe provocado ou induzido. No transe patológico, o fator mórbido atua como desencadeante. Traumatismo, particularmente crânioencefálico, estado de coma, delírio febril, período pré-agônico, são condições em que, suprimidas ou modificadas as relações normais com o mundo exterior, surge eventualmente o transe, estabelecendo contato com esse outro mundo interno, a subconsciência. Os transes espontâneos ou naturais ocorrem em pessoas naturalmente predispostas, médicos e sonâmbulos. As principais formas de transe provocado ou induzido decorrem da ação magnética, hipnose ou sugestibilidade, dos efeitos de substâncias químicas, medicamentos, drogas ilícitas e ilícitas. Nessas condições ocorre um bloqueio cortical, mais ou menos intenso da atividade cerebral, capaz de conduzir a pessoa ao estado de transe, situado entre a vigília, propriamente dita, e o sono. Esse assunto será objeto de estudo mais aprofundado no programa 2 desse curso, de mediunidade e espiritualidade. Gente, às vezes as pessoas recorrem a questões químicas, substâncias químicas. Às vezes as pessoas recorrem a substâncias químicas para fazer o transe, mas a gente não precisa disso para fazer o transe. Então eu posso entrar num transe semi-consciente ou até profundo, a depender do meu estado mental, a depender da minha questão, minhas questões, né, mentais, aceitação, entrega, enfim.
os transes espontâneos ou naturais ocorrem com mais facilidade nos médios e nos sonâmbulos. Então, o médio, ele entra em transe sem ver. Qual que é o problema disso? Que ele não sabe que está em transe, ele acha que não faz transe, ele acha que não é médium. Pode acontecer isso, tá? Pode acontecer muito isso. Então, a mediunidade é uma caixinha de surpresa. Quando você começa a trabalhar, a estudar e a fazer educação mediúnica, você começa a perceber coisas que você achava e não sabia que tinha. Acontece muito isso. É muito comum, muito comum. Eu já vi muitas pessoas, por exemplo, não achar que é médium, ou então achar que é médium de uma coisa e é médium de outra. Então, acontece muito esses equívocos. Por quê? Porque a gente não se conhece, né, gente? A gente não tem autoconhecimento. E aí, às vezes, a gente tem uma vaga noção do que é mediunidade, tem uma vaga noção do que é, e às vezes confunde, porque a nossa mente é uma loucura, né? É uma confusão de pensamentos e sensações. E a gente se perde no meio disso e não sabe o que é lé com cré, tá? Isso é muito comum, isso acontece muito. Então, nessas condições, ocorre um bloqueio cortical mais ou menos intenso da atividade cerebral, capaz de conduzir a pessoa ao estado de transe. Então, o que acontece? Esse bloqueio cortical, mais ou menos intenso, ele vamos dizer assim, ele bloqueia a consciência. Ah, mas eu tô consciente, você tá consciente, mas não no mesmo estado de consciência total. A consciência, ela, vamos dizer assim, ela é meio que prejudicada. E aí você atinge o estado que a gente chama de subconsciência. Então, o transe, o que é? O transe é um bloqueio da área cortical mais ou menos intenso. Ó, vocês querem verem, por exemplo, quando você tá com muito sono, você senta ou deita no sofá ou na cama para assistir um programa. Aí você tá assistindo, mas você começa a dormir. Aí você tá ouvindo a televisão, mas você tá ouvindo longe, aí tem coisa que você ouve, tem coisa que você não ouve. Vocês percebem? É consciente, mas não é consciente. A sua consciência já tá falhando. Esse é o estado do transe. Você já tá no estado de transe aí. Quando você tá cochilando, tá? Você tá cochilando, mas você ainda tá ouvindo longe a televisão. Aí você ainda consegue raciocinar alguma coisa. E aí, tem consciência aí. Mas você tá em transe. A sua consciência está prejudicada. Esse estado é maravilhoso, tá, gente? Estado da subconsciência, esse estado. Quando você acorda, às vezes você acorda grogue, você acorda no susto, você não tá raciocinando direito, você vai fazendo as coisas no automático. Quem é responsável pelos comportamentos automáticos? É a mente subconsciente, gente. Todos os nossos comportamentos automáticos estão na mente subconsciente. Então, quando você acorda assim, você não está consciente. Você vai falar para mim, mas eu lembro, tá consciente. Não, a sua consciência estava prejudicada. Então, houve um bloqueio cortical, mais ou menos intenso, da área cerebral, tá? Houve aí, mas eu tô consciente. É muito comum quando a pessoa acorda assim, mas por outra vez ela solta uma frase ou uma palavra que não tem nada a ver. Isso aí. A pessoa solta uma frase ou uma palavra assim que do nada, né? Exatamente. A pessoa nem lembra, fala, não falei nada. Aham. Falou sim, você falou tal coisa. Não, falei. E aí tem pessoas que num estado mais profundo, olha só, quando você faz muito treino
meditação, relaxamento. Quando você atua numa prática mediúnica há muitos anos, é comum isso acontecer qualquer hora. Entendeu? Porque a pessoa entra em transe mais natural qualquer hora, não é só nesses horários. Esses horários que eu falei é horário mais comum. Mas quando você passa a ter uma prática mediúnica, meditativa, imagina esses monges budistas que medita 5 vezes ao dia, 1 hora de meditação a cada vez. Imagina. Eles vivem mais para lá do que para cá, né, gente? Esse tal de alterar de consciência o tempo todo. Então, é uma prática, é um treino. É por isso que eles conseguem maior controle da mente. Porque eles treinam para isso. Ah, porque são espírito evoluído? Não, gente. Eles treinam. É um treino. Gente, evolução é um treino. Enquanto a gente não aprender a treinar a mente, a gente não vai evoluir. O que é o processo de evolução? Treino mental. Como que eu consigo isso? Diariamente. O espírito evoluído do Santo Agostinho, o que ele fazia quando ele estava encarnado? Faça o que eu fazia quando estava na Terra. Eu questionava minha mente todas as noites. Isso é um treino, gente. Espírito evoluído faz isso. Imagina a gente que é espírito imperfeito, desgarrado, ovelha desgarrada, né? Espírito inferior, espírito trevoso. Somos nós. Então, a gente vai ter que fazer isso. Aí é engraçado o seguinte, que eu passo exercício de meditação há anos, há muitos anos. Nos grupos mediúnicos, eu passo no meu consultório, para os meus pacientes, eu passo para todo mundo. Eu passo para qualquer pessoa, me procura no WhatsApp, me pede ajuda, eu passo. Eu passo no Instagram, nas páginas que eu tenho no Instagram, eu passo para tudo quanto é lado. E aí, o que é mais comum? Tem pessoas que são guerreiras e continuam fazendo. Mas o mais comum é a pessoa fazer 1 semana e parar. Aí tem paciente meu, por exemplo, assim, tem paciente meu que faz tratamento, aí depois sai e volta, vem, volta, vem e volta. Aí eles vêm, depois de não sei quantos meses. Eles vêm, problema. Aí e a meditação, como é que tá? Ah, parei. Mas parou por quê? Por que parou? Parou por quê? As pessoas entendem que elas começam a fazer meditação, melhora, para. Gente, não tem isso não. Para espírito perfeito, para espírito trevoso, que somos nós, não existe parar. É igual prece, nós não vamos parar nunca. Não dá para parar. Nós somos espíritos inferiores, não para de orar, não para de fazer meditação, mesma coisa. A oração é uma meditação, tá? Então, uma coisa é falar da outra. Então, a gente não para, a gente continua. Porque a gente não tem equilíbrio espiritual para começar e parar. Não existe isso. A gente começa e é forever, forever e young. Forever, forever, and ever, and ever, and ever. Como aquele filme do Shrek, né? Eu esqueci. Enfim, é forever, forever, forever. E a gente não para, tá? Por quê? Porque, vocês imaginam, aí se a gente fizer e parar, o que vai acontecer? Aí, na próxima encarnação, a gente vai vir como monge budista para poder meditar a vida inteira, que é isso que os monges budistas fazem. Eles meditam a vida deles inteira. Várias vezes por dia. Então, se a gente não fizer, a gente vai ter que vir numa próxima encarnação como monge budista para fazer isso. Ou então yogi, que os yogis também fazem. Quem são os yogis? Os hindus, os gurus, aqueles das barbas compridas. Então, eles também meditam.
Então, a meditação é um treino da mente. Ah, mas tem só meditação? Não, você pode achar outras formas de treinar a mente. A meditação é uma forma muito boa que eles encontraram para a gente poder acelerar nosso processo de evolução, tá bom? E o que a meditação tem a ver com transe? Tudo. Tudo. O que a meditação e o transe tem a ver com a mediunidade? Tudo. Tá tudo unido, misturado, é uma teia interligada, tá? É uma teia interligadíssima. Então, um bom médium, ele tem que entender sobre transe, sobre meditação, sobre a mente, tem que ter autoconhecimento, controle mental, é um bom médium, tá? Isso aí pra gente ver como é que o buraco é mais embaixo. Ah, eu sou médium, vou entrar lá, vou participar, eu vou trabalhar. Não, não é assim. Não é assim, tá, gente? Não é assim. Porque se assim fosse, não teria tantos problemas da reunião mediúnica. Muitos. Muitos problemas na reunião mediúnica se a gente tivesse mais entendimento e consciência do que é o trabalho mediúnico, do que é o médium, qual é o objetivo da mediunidade, o que eu tenho que fazer como médium, tá? Primeira coisa que a pessoa chega na casa espírita, que ele sabe que ele é médium, ele acha que ele tem uma missão. Já é um problema aí, já é um problemíssimo. Porque geralmente quem tem missão é o espírito evoluído, né? Então, às vezes a pessoa entra na casa, ele é médium, ele sabe que ele é médium e ele acha que ele tem uma missão. Aí ele já quer um lugar de destaque. Então, gente, nós precisamos estudar para entender bem aí que a primeira coisa que a gente tem que talhar e talhando nos nossos corações como médium é a humildade, tá? Porque senão nós vamos ser joguetes dos espíritos obsessores. Se a gente não trabalhar bastante a humildade, nós vamos ser presas fáceis dos espíritos pseudo-sábios, tá? Quem são os espíritos pseudo-sábios? São os espíritos inteligentes, muito inteligentes até, muito inteligentes, mais ou menos como nós, ou até muito mais do que nós, tá? Pode ter também. Olhem aí, é só a gente lembrar de Hitler, altamente inteligentíssimo, altamente com uma energia magnética altíssima, foi capaz de seduzir muitas multidões, né? Então, os pseudo-sábios, eles podem ser inteligentíssimos e nos enredar. E eles têm uma vantagem sobre nós, porque eles estão vendo em nós o que nós mesmos não estamos vendo. Tá? Então, é mais ou menos aí que o babado acontece. Então, gente, nós podemos ver aqui o que eu queria falar do estudo de hoje. Nós podemos perceber com esse estudo que nós precisamos ter disciplina, né? Que a mente é a base da mediunidade, não é isso? A mente é a base da mediunidade. Deixa eu ler aqui de novo a frase, que é tão bonitinha. Deixa eu fechar aqui. Bom que eu vejo aqui. Semana que vem, a ação dos fluidos no perispírito e da mente na comunicação mediúnica. Vai ser bom, hein? Aí, como ele fala aqui. Cada médium com sua mente, cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. E aí,
é interessante como que a gente vai também perceber os espíritos superiores se a gente não tem condições de interpretação, porque a nossa mente é uma mente limitada. Como é que a gente vai perceber os espíritos superiores? E conforme os raios que arremessamos, erguer-se-nos-á o domicílio espiritual na onda de pensamentos a que nossas almas se afeiçoam. Então, gente, é por isso que as nossas reuniões mediúnicas às vezes são muito precárias, porque os espíritos superiores, eles estão aí, eles estão acessíveis a todos nós. Os espíritos superiores, eles são altamente acessíveis, diferente da gente, né? Por exemplo, se a gente quiser conversar com o Divaldo Franco, a gente não consegue. Se a gente quiser conversar com uma Nete, um Haroldo Dutra, a gente não consegue. Por quê? Porque nós somos espíritos inferiores. Agora, os espíritos superiores, eles estão acessíveis. Bezerra de Menezes está acessível a nós. Assim, ó. Por que a gente não consegue? Né? Por que a gente não consegue? A gente não consegue acessar um Bezerra de Menezes. A gente não consegue acessar um Chico Xavier. A gente não consegue acessar esses espíritos. A gente está numa reunião mediúnica e as nossas reuniões mediúnicas são muito precárias, espiritualmente falando. A gente vê aí nos livros de André Luiz, né? Nos domínios da mediunidade. Teve uma reunião lá de materialização, que eles queriam fazer materialização, eles não conseguiram porque eram 14 médiuns, 14 caprichos diferentes, eles não conseguiram fazer reunião de materialização. Porque não tinha condição mental na reunião mediúnica para que os espíritos superiores fizessem acontecer. Então, os espíritos superiores estão assim, de braços abertos para a gente. Só que nós não temos condição mental de captar com eles. Por quê? Porque somos dominados pela nossa mente e não somos nós que controlamos a nossa mente. É a nossa mente que nos controla. E se a nossa mente que nos controla, ela nos controla através de quê? Através de quê, gente? Isso. Não. Se a minha mente que me controla, ela me controla através de quê? Do ego. Porque se eu controlo a minha mente, então, se eu consigo controlar a minha mente, eu consegui vencer o ego, correto? Orgulho, egoísmo, vaidade, arrogância. Se a minha mente me controla, eu sou controlado, gente, pelo orgulho, vaidade, raiva, mágoa, irritabilidade, revolta, desejos, exatamente. É isso aí. Então, nós somos controlados pela mente, nós não conseguimos perceber as energias superiores. Se Bezerra de Menezes passar aqui, eu não vou ver, não vou sentir, não vou nem ter... Porque eu não sou compatível com ele. Os meus desejos são primários, são primitivos. Tá bom? Então, ele tá falando aqui, Emmanuel fala num livro, que eu não sei qual. Somos médiums dentro do campo mental que nos é próprio. Então, eu vou captar o campo mental que me é próprio. Não vou captar que está para além de mim. Não vou conseguir captar isso. Não é verdade? Então, nós somos médiums dentro daquilo que é característica a mim, que é igual a mim, que é parecido comigo. É por isso que dentro de uma reunião mediúnica, cada médium vê uma coisa. Às vezes os médiuns veem coisas parecidas com algumas particularidades. Mas cada médium vai ver aquilo de acordo com
Isso aí. Com aquilo que é característico dele. Então, se a gente sente muita raiva, muita mágoa, ansiedade, medo, eu falo muito medo, tá? Porque às vezes as pessoas acham que medo não tem nada a ver. Medo tem sim. Medo é tão negativo quanto qualquer outra dessas coisas, tá? Medo. Então, medo, por exemplo, coronavírus, mesma coisa. Tá tudo no mesmo balaio, tá? Todas essas coisas nos controlam. A gente não tem condição de ver, sentir, perceber um espírito de luz. Não tem, gente, porque ele não tem medo, ele tem fé, ele acredita, ele tem amor, tem caridade. Ele não tem nada disso. Então não é característica nossa, nós não vamos perceber. Tá? Ele vai passar aqui, vai rir para nós. Igual aconteceu no livro de André Luiz. Tava André Luiz, Aulus, Hilário e a pessoa desdobrou, saiu do corpo, dormiu, o corpo dormiu, ela desdobrou, saiu, não viu nenhum dos três. Só viu o espírito obsessor. O obsessor a gente vê, né? Entendeu? Então a gente não vê. É por isso que a gente não vê nem nosso mentor. Então nosso mentor pode estar aqui passeando, andando, a gente não vê, não sente, nada. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar a nossa vibração, mudar o nosso padrão vibratório. Como é que a gente muda o nosso padrão vibratório? Com treino. Aí as pessoas falam assim, eu tenho que ser uma pessoa boa, uma pessoa melhor. Eu gosto de falar que isso é treino. Eu vou treinar. Como é que eu treino? Para isso ficar mais palpável para nós. Porque aí quando a gente fala assim, eu tenho que ser uma pessoa boa, parece que eu vou precisar de 10 vidas para isso. Não, gente, eu tenho que treinar. Eu tenho que treinar todos os dias. Eu tenho que treinar para ser uma pessoa boa. Como é que eu vou treinar todos os dias para ser uma boa pessoa? Eu vou orar. Eu vou meditar 5 minutos por dia. Eu vou ler um capítulo de um livro edificante. Eu vou ver uma palestra no YouTube de uma pessoa, de um grande orador, né? Haroldo Dutra, Nath Guimarães, esse povo aí, legal. Divaldo, tá? Então eu vou fazer isso. Todos os dias eu vou criar uma disciplina, uma meta, que dê para mim fazer. Então eu vou fazer uma oração, fazer um exercício de meditação, ler um capítulo de um livro e assistir uma palestra. Todo dia eu vou fazer isso. E não precisa ser só espírita não, tá, gente? Tem muita gente bacana aí falando. Eu, por exemplo, assisto vídeo de quanto eu vejo hindu, eu vejo budista, eu vejo yoga, vejo espiritualista. Eu vejo tudo, não vejo só espírita não. Eu vejo muito espírita também, né? Mas é que às vezes a gente esgota o autor de tanto que a gente vê, a gente tem que ver outras coisas. Eu vejo tudo. Tudo que é bom eu vejo, abre a nossa mente. Tá? Ajuda até a gente entender o espiritismo melhor. Então a gente vai ver tudo que seja afim a gente. Pra quê? Pra gente treinar a nossa mente naquilo que a gente quer. Isso é um treino. E aí quando você cria o hábito da oração, você cria o hábito, você tá treinando as suas energias para ela. Todo dia no horário ela vai subir. E aí você cria o hábito, ela vai fazendo automático. Todo dia ela vai fazer automático. Vai virando seu automático, olha que maravilha. Nosso automático é o quê? Raiva, ansiedade, medo. A gente criar hábito de oração, de leitura, seu automático vai ser subir, olha só. Vocês estão entendendo o que é espírito superior? O espírito superior, o automático dele é superior. É diferente da gente, por isso que a gente está penando. Entendeu, pessoal? É isso aí, né, gente? Tá bom, já falei demais. Se alguém quer falar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta, algum comentário... Tudo bem com todo mundo? Ninguém tem dúvida? Pode perguntar, gente. Não fica com vergonha, não. Tô sentindo que tem alguém com dúvida e tá com vergonha de perguntar.
Ó o chute. É porque tem muita gente. Alguém deve estar com dúvida, não é possível. Pode perguntar. Ei! Tudo! Ela se vê até acordando e levantando, depois ela percebe que ela conseguia dormir. Isso é o quê? Aí eu vi que chegou a mensagem. E aí eu me vi, eu queria que eu andava dentro do dia, eu me vi levantando para vir para o celular. Só quando eu vi, eu andava e me pegava no celular. Aí eu vi que eu estava dormindo. Ficou muito ruim o áudio, tá? Eliette, foi Eliette, não foi? Ficou muito ruim o seu áudio, Eliette. Eu ouvi muito, muito ruim. Mas eu acho que você tá falando que você se viu fora do corpo, perguntou se é desdobramento, você queria pegar o celular e não conseguia. Isso tá parecendo um desdobramento. Eu tava dormindo, ouvindo? Tô. Aí eu ouvi que o telefone vibrou. E aí eu queria acordar, porque eu tava dormindo de dia. E eu tinha desculpa porque eu tava dormindo de dia. Eu queria acordar. Daí eu me vi até levantando pra vir pegar o celular, mas quando eu vi, eu continuava dormindo. Aham. Eu me via levantando, mas eu andava e parecia que eu não estava no lugar. Mas é porque eu estava dormindo. Aí eu disse, ai meu Deus, eu tô tudo dormindo. Entendi.